A sua vida não é uma sucessão de eventos aleatórios. É um sistema complexo de fluxos e cargas que está operando em constante perda de energia. O seu smartphone no bolso é um vazamento de pressão contínuo no seu sistema de foco. Imagine que você está tentando projetar um motor de alta performance, mas a cada 30 segundos, alguém entra na sua oficina e joga um balde de areia sobre as peças em movimento. É exatamente isso que as notificações fazem com o seu cérebro. Elas não são apenas distrações momentâneas, elas são falhas graves de projeto no seu ecossistema de trabalho. Se o seu ambiente digital está fragmentado, a sua capacidade de processamento profundo está sendo aniquilada de forma silenciosa. Você não está produzindo, você está apenas reagindo ao caos. Você se tornou um passageiro da agenda de terceiros, operando em um regime de baixa eficiência onde a troca de contexto consome mais energia do que a execução da tarefa propriamente dita. A ciência por trás desse fenômeno é brutal e direta. Dados mostram que profissionais que tentam produzir em ambientes com interrupções constantes levam, em média, 50% mais tempo para finalizar uma tarefa do que aqueles que trabalham em isolamento absoluto. Cada sinal sonoro ou vibração reinicia o seu motor cognitivo. Não existe multitarefa. O que existe é uma alternância rápida de contexto que gera uma sobrecarga imensa. Essa fragmentação eleva a sua carga cognitiva e acelera a fadiga mental, reduzindo drasticamente o seu desempenho em qualquer atividade que exija profundidade ou complexidade. Além disso, a pressão invisível por respostas imediatas gera um estado de estresse constante que mina a sua satisfação e drena a sua criatividade. Para resolver esse problema como um engenheiro, precisamos de uma intervenção estrutural baseada em evidências. A procrastinação não é um defeito de caráter, mas uma falha na autorregulação emocional. O primeiro passo é o uso inteligente do modo avião como um treinamento de alta intensidade. Não veja isso como um isolamento do mundo, mas como um período de manutenção preventiva para a sua mente. Em seguida, implemente a técnica de agrupamento de notificações em lotes. Em vez de receber alertas o dia todo, configure janelas específicas para processar essas informações. O agrupamento em horários predeterminados melhora o humor e a produtividade sem elevar a ansiedade. É o poder do lote ótimo aplicado ao comportamento humano. Se você agrupa correios eletrônicos e mensagens para serem lidos apenas 3 vezes ao dia, você recupera horas de foco que antes eram desperdiçadas em micro-interrupções. A acumulação de pequenas pendências não resolvidas, os chamados loops abertos, tem um custo fisiológico real. Essas tarefas inacabadas aumentam a ruminação afetiva e prejudicam a qualidade do seu sono. Esse estado mental prolonga a ativação do estresse, resultando em níveis de cortisol noturno mais altos e uma resposta de despertar achatada na manhã seguinte. Isso significa que você já começa o seu dia cansado, porque o seu cérebro não parou de trabalhar durante a noite tentando resolver o que você deixou em aberto. Para regular esse fluxo de trabalho, utilize o método de organização por blocos em 5 etapas fundamentais. A primeira etapa é mapear as prioridades, listando as tarefas e classificando cada uma por importância e urgência para evitar a sobrecarga. A segunda etapa é criar blocos no calendário, reservando janelas de 20 a 90 minutos para uma única tarefa, o que elimina a multitarefa nociva. A terceira etapa é proteger esses blocos, silenciando notificações e usando bloqueadores de sites para evitar auto-interrupções. A quarta etapa exige a inclusão de pausas e margens de segurança para reduzir a fadiga e o estresse entre as atividades. Por fim, a quinta etapa é a revisão diária, ajustando os blocos conforme a realidade do dia para melhorar a sua percepção de controle sobre a sua própria vida. O maior inimigo dessa estrutura é o efeito da mera urgência. O seu cérebro é biologicamente programado para priorizar tarefas com janelas de conclusão curtas, mesmo que elas sejam irrelevantes, em detrimento de tarefas importantes com janelas longas. É por isso que você responde uma mensagem sem importância, em vez de escrever o projeto que vai mudar a sua carreira. Para combater esse viés, a utilização de ferramentas de categorização é essencial.
Embora essas ferramentas possam aumentar a carga cognitiva inicial, elas são indispensáveis para gerenciar conjuntos de tarefas complexas e interdependentes, reduzindo o estresse a longo prazo ao explicitar as prioridades reais do seu sistema. Se você já se sente em um estado de exaustão profunda, a resposta pode estar na mudança de padrões de pensamento. Terapias focadas em comportamento são eficazes para modificar padrões disfuncionais e fortalecer a sua autorregulação. Técnicas de reestruturação ajudam a identificar crenças irracionais, como o perfeccionismo paralisante ou o medo de falhar, substituindo-as por estratégias comportamentais adaptativas. O ajuste de linguagem e exemplos para o seu contexto profissional específico aumenta drasticamente a eficácia dessa intervenção. A fragmentação digital moderna, alimentada por algoritmos que lutam por cada segundo da sua atenção, é o maior desafio para a produtividade contemporânea. Vídeos curtos e redes sociais são projetados para quebrar a sua capacidade de concentração de longo prazo. Combater isso exige uma postura de intolerância com a mediocridade do seu próprio sistema. Se você não projeta o seu ambiente, o sistema de outra pessoa vai projetar você e o resultado será sempre o esgotamento físico e mental. A produtividade sustentável não nasce da força de vontade, mas de uma engenharia mental rigorosa. É sobre criar barreiras físicas e digitais que protejam o seu recurso mais valioso, que é a sua atenção seletiva. Muitas pessoas confundem estar ocupado com ser produtivo. Estar ocupado é apenas movimento sem direção. É o motor girando em ponto morto enquanto o carro continua parado na garagem. Ser produtivo é converter energia em progresso real através de um sistema estruturado. Isso exige que você entenda a sua própria biologia e a lógica dos fluxos de trabalho. Quando você elimina a fricção e as distrações, o estado de fluxo se torna uma consequência natural do seu projeto de vida. Você para de lutar contra o relógio e começa a usá-lo como uma ferramenta de precisão cirúrgica. Este processo de transformação exige disciplina técnica. Comece hoje desativando todas as notificações que não sejam de emergência real. Configure o seu sistema para que você seja o mestre das informações e não o escravo delas. Teste o agrupamento de tarefas por similaridade para reduzir o custo da troca de contexto. Observe como a sua energia mental dura muito mais quando você não permite que o mundo exterior a fragmente a cada minuto. A engenharia da mente é uma prática constante de ajuste, monitoramento e otimização. No final das contas, o controle gera clareza e a clareza gera liberdade. Quem domina o próprio tempo domina o próprio destino. Aqueles que continuarem permitindo que o ambiente dite o seu ritmo estarão condenados ao cansaço crônico e aos resultados medíocres. Escolha ser o arquiteto do seu foco. Proteja a sua oficina mental com o rigor de um engenheiro e a determinação de quem sabe que a performance de elite é uma escolha diária baseada em sistemas, não em sorte. O caminho para o desempenho sustentável passa obrigatoriamente pela redução do ruído. Quanto menos ruído você permite no seu sistema, mais sinal você consegue produzir. Isso vale para o seu escritório, para o seu celular e para os seus pensamentos. Limpe o entulho, feche as janelas desnecessárias e concentre toda a sua potência na tarefa que está à sua frente. É assim que grandes projetos saem do papel e é assim que você evita o colapso do seu sistema nervoso. Reforce os seus limites. Diga não para as interrupções banais e diga sim para a profundidade. O mundo recompensará a sua capacidade de produzir valor real em um mar de superficialidade. A engenharia está pronta e as ferramentas estão na sua mão. Agora, a execução depende exclusivamente de você. Ajuste as válvulas, elimine os vazamentos e coloque o seu motor para rodar na potência máxima com o mínimo de desperdício. Este é o mestre do tempo. A gente se vê no próximo nível.